agora. Vamos agradecer a Ele pelo privilégio de estar aqui na sua casa. Quantas pessoas queriam estar aqui e não podem? Você pode estar aqui honrando e agradecendo o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Vamos adorar ao Senhor, amém?
Pai não tem cerimônia. Queria primeiramente conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém aqui visitando? Estou vendo alguns rostos diferentes, sejam bem-vindos. Ah, você também, seja muito bem-vinda. Quem mais? Tem mais alguém? Quem estiver do lado também. Ah, tá bem. Aí, escondidinha de fundo, sejam bem-vindas. Senhor, marcou encontro com todos nós aqui. Agora é o momento de nós adorarmos, de nós louvarmos o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, e não tem uma outra maneira para expressar isso. Às vezes a gente acha que nós não podemos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas, mas é uma adoração. Eu queria partilhar uma palavra com vocês que fala um pouco sobre isso. Lá em Provérbios 3, versículo 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não firmes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora lá no 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Essa leitura que eu fiz com vocês fala de duas coisas, uma de confiança e outra de honra. Jamais nós vamos poder honrar alguém se a gente também não confia nela. Então uma coisa está ligada à outra. Porque às vezes quando você fala de honra, você poderia até honrar alguém porque alguém está te falando. Mas você vai falar assim: eu vou fazer isso porque eu estou sendo obrigado. Mas daí não é uma honra. Você está fazendo uma obrigação. Agora, quando você confia naquela pessoa, quando você acredita naquilo, e aí você, de tanto confiar, você fala assim: eu preciso honrar essa pessoa, porque ela está fazendo tanto por mim e eu devo honrar. E é o que nós fazemos com Deus, que fez tudo por nós, e nós honramos eles, honramos o ministério do Senhor e honramos tudo que Ele fez por nós. E nós damos continuidade àquilo que Cristo determinou à igreja, para ir de levar o nome de Jesus por todos os lugares da vida. E a nossa igreja não tem uma missão diferente dessa. Ela tem uma diferença do quê? De levar o nome de Jesus a toda a terra. De honrar esse nome, a qual nós rendemos louvor, e nós agora mesmo nós estávamos louvando e falando. Então, na realidade, às vezes nós expressamos com o nosso louvor, mas nós não conseguimos expressar com a nossa voluntariedade para fazer que a obra continue e que possa ela continuar. E não é a forma que o Senhor escolheu. Ele escolheu através do dízimo, escolheu através da oferta. Só que ao mesmo tempo ele fala que quando você honra, aí é engraçado que a gente honra o Senhor. E ele ainda fala no 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente. O interessante é que nós nunca conseguiremos dar para Deus mais do que Ele vai dar para nós. Porque você vai por honra para Ele, mas Ele já te garante que os seus celeiros se abrirão. Então nós nunca vamos, por mais que nós tentamos fazer para o Senhor, nós nunca vamos conseguir dar mais para Ele do que Ele pode dar para nós. Até porque seria impossível para nós comprarmos a nossa própria salvação, a qual Ele fez. Então jamais nós conseguiríamos fazer mais para o Senhor do que Ele fez para nós. Mas como eu falei aqui, que confiar e honrar é algo que a gente não pode fazer por obrigação, eu queria te convidar para ficar de pé. Só que isso daí, como Paulo diz, cada um contribua conforme o propósito do seu coração. Por quê? Porque não pode ser por obrigação. E nessa casa nós nunca vamos te obrigar. Porque a sua fidelidade tem que ser com o Senhor. E não com a igreja, não porque você entrou aqui, não com a pessoa do lado, que você vai se constrangir. Você não pode se constrangir. Você tem que fazer tudo por entendimento. Por isso que nós fazemos questão de ler a palavra de Deus
você pegar o seu envelope, para você levantar, fechar os seus olhos, orar ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu duvido que você não tem nada para agradecer ao Senhor hoje. Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Porque fala, Pai, na tua palavra, o Senhor que nos escolheu, Pai. Obrigado por ter nos escolhido, por ser bons, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui, Pai. Abençoa, Pai, os dízimos, abençoa as ofertas, Pai. Abençoa a vida, Pai, de cada um que entrou aqui nessa noite, Senhor. Que ele não saia da mesma forma, Pai, mas que seja tocado, Pai, pela tua palavra, pelo teu carinho, pelo teu entendimento, Senhor. Oh, Pai, que todos aqui, Pai, possam ser agraciados, Pai, com a tua presença, Senhor. Toca, Senhor, prospera, Pai, não deixa faltar nada nessa casa, Pai. Tem coisa pequena, tem coisa grande, porque nós fazemos tudo pela tua direção, Senhor. Obrigado por tudo, agora nós te damos graças pelo nome de Jesus. Amém.
Eu sei que Deus quer fazer coisas grandes em nosso meio. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos, de fato, entender esse tempo de adoração. Quando você olha para o ministério de Jesus, irmãos, ele esteve sempre pronto a dar respostas àqueles que buscavam. Quem veio buscar Jesus aqui nessa noite? Sabe, não é só um simples refrão, é a palavra viva que se faz presente. Mas para que esse poder seja manifesto, nós precisamos criar um ambiente favorável para esse milagre acontecer. Se há poder no nome de Jesus, você pode adorar o Senhor melhor. Se há poder no nome de Jesus, você pode clamar melhor ao Senhor. Irmãos, a oração não muda o coração de Deus, a oração muda você. E quando você entende quem é Deus, e quando você começa a se entregar para Ele, e dizer quando Jesus, no momento em que ele ia cumprir a totalidade do seu ministério, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, apresentou as suas naturezas, a sua natureza humana, mas ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz em Romanos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia! Então a vontade de Deus está disponível para você. Então abra a tua boca, irmão, e comece a glorificar a Deus, comece a exaltar a Deus. Você veio aqui para adorar a Ele. Aleluia! Então comece a dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque essa noite o Senhor marcou um encontro comigo, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque nessa noite, Senhor, eu sei que eu vou sair daqui diferente da maneira com que eu entrei, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a tocar cada coração, Pai querido, que as nossas orações, elas possam subir e tocar os céus. Oh, porque a tua palavra diz que o Senhor ouve o clamor do teu povo. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, clamando, Pai, e declarando que não há poder sobre as trevas. Oh, Senhor, o nome de Jesus é um nome poderoso, é o nome, Senhor, em que todo joelho se dobra, toda língua confessa. Então nós declaramos nessa noite, Pai, que não há outro nome, não há outro nome, dotado de todo poder. Oh, aleluia. E quando os discípulos foram, irmãos, eles voltaram radiantes. Sabe por quê? Porque a autoridade que foi dada por Jesus se cumpriu na mão daqueles que estavam dotados de autoridade. Então nessa noite você vai dizer para os seus inimigos, para a perseguição, para a afronta, que não tem mais poder sobre a tua vida, que o nome de Jesus reina sobre você. Aleluia! Todo impedimento vai cair por terra. Tudo aquilo que tem impedido você de avançar vai cair por terra. A enfermidade que está alojada no teu corpo vai cair por terra em nome de Jesus. Os medos se vão. Aleluia! E a autoridade do nome de Jesus virá, porque há poder nesse nome.
Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Dá uma aplauso mesmo, uma salva de palmas aí para o Senhor. Aleluia. Deus para sempre. Aleluia. Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 10. Aleluia. Glória a Deus. Samuel, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. Deus é bom. Deus é muito bom. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor te ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor, e 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles lhes cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. E ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do alto altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Diga: novo homem. Assim que esses sinais tiverem de ser cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus tomou o coração de Saul, e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Amém? Pode fechar seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Espírito Santo, fala conosco, Senhor, nesta noite. Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, e desejamos ser tocados pelo Teu Espírito. Senhor, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Senhor, transforma as nossas vidas, Pai. Que sejamos completamente mudados e transformados pela revelação da Tua palavra. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, quem aqui não tem feito os seus planejamentos futuros e esperando que as coisas acabem bem, né? Eu acredito que cada um de vocês aqui tem feito projetos de vida, e o desejo do nosso coração é que tudo nos vá bem, mas nem sempre termina bem. Começa bem, mas termina mal. E nós estamos vendo aqui a história de um homem
que teve um início fantástico. Não que ele planejasse ou que ele desejou, nada disso. A Bíblia diz que a nação de Israel, por um determinado tempo, eles desejaram ser semelhante aos outros povos. E no capítulo 8 de 1 Samuel diz que Samuel ele já estava avançado de idades e ele havia separado os teus filhos para suceder o seu chamado. Mas os seus filhos acabaram falhando na governância de Israel. E o povo não aceitou muito bem essa transição. E diz que eles se reuniram com Samuel e disseram: olha, você já está de cabelo branco, idade avançada, e os teus filhos têm se corrompido, e nós não queremos que eles nos governem. Queremos um rei, queremos alguém que possa nos estar à frente. Não queremos mais um juiz para julgar as nossas causas. Queremos um rei. E a Bíblia diz que aquilo entristeceu demais o coração de Samuel. E ele foi ter com o Senhor e Deus disse a ele assim: ó, aquietai o teu coração, porque eles não rejeitaram a ti, rejeitaram também a mim. E a Bíblia diz que nesse contexto, Deus disse que Samuel deveria fazer conforme o coração do povo. Mas disse: olha, orienta o povo, que se eles tiverem um rei, terá uma sanção sobre a vida deles. Eles serão tributados, terão que servir a casa do rei. O rei vai dizimar os seus gados, as suas plantações. E a Bíblia diz que Samuel fez conforme Deus havia dito. E o povo desconsiderou a orientação de Samuel. Não, mesmo assim, queremos um rei. Queremos alguém que nos governe. Queremos ser como as outras nações. E nesse contexto, a Bíblia diz que Deus falou para Samuel atender conforme o coração do povo. E dentro das tribos de Israel, da linhagem de Benjamim, havia um clã, uma família, não muito numerosa, mas próspera. E tinha um rapaz que era vistoso, bonitão, né? A Bíblia diz que os mais altos chegavam ao seu ombro, então ele era alguém de destaque, né? Alguém assim, né? Que você não quer ter um rei nanico, né? Um anãozinho. Quer ter um rei imponente, um rei que você possa ter orgulho, né? Que tem. Deixa eu ficar quieto aqui. Não, quase falei uma besteira. Mas também. Quer alguém que você possa se orgulhar de ter como seu rei. E nesse contexto, Deus prepara uma situação em que esse rapaz vai procurar as ovelhas dos seus pais e acaba encontrando uma grande oportunidade. E quando ele perde as ovelhas do seu pai, ele fica desesperado, 3 dias procurando. Alguém tem a ideia, falou: olha, aqui em Ramá tem um vidente, um profeta, um homem de Deus. Vamos até lá. E quem sabe ele nos dá uma orientação. Mas Saul diz assim: mas nós não temos mais nada, porque não podemos chegar diante do profeta sem ter nada a oferecer. A nossa comida, a nossa bebida já foi, não temos mais nada. E o servo disse: não, eu tenho aqui comigo 3 moedas de prata, então podemos ir até lá. E aí ele foi. E quando ele foi, a Bíblia diz que Deus revelou a Samuel que ele viria. E quando ele chegando, o profeta já foi revelando tudo o que havia acontecido.
E ele fica indignado. O profeta diz: ó, ficai comigo nessa noite, porque amanhã te falarei tudo aquilo que Deus tem para você. E o profeta revela, e nesse contexto, esse homem ele é separado, ungido para ser rei em Israel. E aí, esse homem recebe algumas orientações da parte de Deus. Deus ungiu e diz a ele que deveria fazer algumas coisas. E eu quero entrar na mensagem. Uma vida de obediência é o que Deus espera encontrar em nós. Se nós queremos ter uma vida próspera em Deus, se queremos consolidar aquilo que Deus tem nos prometido, a primeira coisa que nós precisamos desenvolver é uma vida de obediência. Vida de obediência, com holocausto e sacrifício, gera honra, aquilo que o Abdo ministrou aqui na oferta. Quando você quer honrar alguém, você é obediente às orientações daquele que está te mentoreando, que está te direcionando. Então, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós dizemos sim para o Senhor, existe uma promessa estabelecida na tua vida. E o que vai fazer com que você receba esse cumprimento é uma vida de obediência. E tem alguns pontos na vida de Saul que vai nos ensinando. Alguém que foi separado por Deus, porque o que é a unção? A unção é a consagração, a separação. Então, às vezes, as pessoas atribuem tanto poder sobre o óleo da unção, mas sobre esse óleo não há poder nenhum. O que há poder é na consagração, na separação. Então, quando você é separado por Deus, você é de Deus. Então, se você é de Deus, certamente aquele a quem você que te remiu tem poder sobre a sua vida. Amém? Então, esse homem, ele é ungido. Então, Deus, ele é um Deus que trabalha na ordem. Primeiro Deus unge, depois manda você obedecer. E até essa mensagem começou a nascer no meu coração no dia que nós estávamos conversando sexta-feira aqui. O Wilson falou, ele me fez lembrar de coisas que eu tenho dito aqui. Eu falei, irmão, a pior coisa que tem é você separar alguém para um ofício e depois ter que tirá-lo. E ele me chamou a atenção disso. E quando eu olhando esse texto, Deus não está preocupado com isso. Porque quem consagra é Deus, quem separa é Deus. Mas nós queremos ter muito cuidado para que as pessoas não cometam erros. E ele falou para mim sexta-feira, se você não fizer, não vai dar chance das pessoas aprenderem. Não foi isso? Pensou que eu ia descontar que você me chamou de roliço, né? Mas é verdade, quando nós olhamos para o contexto, Deus ele separa e depois dá as orientações de como você deve obedecer. E a Bíblia diz que quando Deus disse a ele o que ele tinha que fazer para que tudo desse certo. E o interessante que quando você vai olhando a história de Saul, como tudo aconteceu, Deus falou para ele, Samuel disse para ele assim, olha, algumas coisas vão acontecer com você quando você sair daqui. Quando a unção veio, algumas coisas vão acontecer, coisas que nunca aconteceram na sua vida. A primeira coisa são os ministérios que vão sendo desenvolvidos na caminhada. Deus mostra que Ele é um Deus supridor. Deus mostra que Ele é um Deus galardoador.
Deus mostra que Ele é um Deus que dá habilidades. Deus mostra que Ele é um Deus que revela as coisas espirituais. Deus mostra que um poder cobriria e estaria sobre Ele. Ele habitaria no meio dos profetas e profetizaria. Você imagina? Recebe a unção e um kit disponível de Deus. E diz que isso ia acontecer no decorrer de 7 dias. Mas a Bíblia diz que tudo isso aconteceu. Quando aconteceu? No mesmo dia. Então você imagina, o homem é separado por Deus, recebe a unção para ser líder sobre uma nação, constituir rei, recebe o poder, tudo em um dia só. Imagina como é que você fica. Hã? Eita Jesus! Hã? Rapaz, como é que fica? Você sai da sua casa para procurar 3 jumentinhas, recebe um reinado, é ungido, recebe um kit de poder de Deus. Como administrar tudo isso? Hã? Já pensou? Aí esse homem recebe tudo isso, mas acaba não tendo cuidado, que é o nosso maior desafio. Não fazer o que Deus pediu para fazer. Então Deus pediu para fazer, e esse homem acaba não fazendo. E pequenas coisas, irmãos, pode tirar você da direção daquilo que Deus tem para a tua vida. São pequenas coisas que você vai deixando de fazer e não vai se percebendo, e você vai perdendo aquilo que Deus deu e disponibilizou para você. E essas pequenas coisas podem tirar você do caminho que Deus traçou para você. A maneira com que você fala, como fala, com quem fala, para quem fala, o que você tolera, o que você não tolera, as suas opiniões, a maneira com que você age. E aí você pode perder tudo isso, porque nós temos essa tendência. Por isso que Paulo fala em Romanos 7,15. Dá para por aí? Porque o nosso maior inimigo, irmãos, somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior adversário. Olha o que Paulo diz: porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu. Olha que doideira. Eu estou fazendo coisas que eu mesmo não aprovo. Exemplo, crente mente. Crente mente? Sim, não deveria, talvez. O silêncio de vocês é a resposta de que muitos têm o hábito ainda. Vocês aprovam isso? Sei que está vibrando isso aqui. Hã? Crente fala mal do outro? Não. Não deveria. Mas acaba fazendo. E você mesmo não aprova o que você faz. Você sabe que é errado, mas faz. A Bíblia diz que nós não devemos nos colocar em juízo contra ninguém. E o que a gente mais faz é se justificar. Saul começou assim.
Ele começou com algumas orientações da parte de Deus, quando Deus estabeleceu o seu reinado. Aí Samuel fala para ele: vai para tua casa, volta para lá, me espera, até que eu chegue lá, reúne todo o povo e estabeleço que você será rei sobre Israel. Aí você vai ver no capítulo 10, lá no final, no 26 mais ou menos. Aí a Bíblia diz que Samuel chega, manda chamar todas as tribos e todos os que eram descendentes, e ali ele estabelece: olha, Deus mandou ungir rei um das descendências de Benjamim, do clã menor, que era a família menor. Aí todo mundo falou assim: cadê ele? Pode ver o texto lá. Aonde estava Saul? Escondido nos meios das... Abre lá, 26, se eu não me engano. No meio das bagagens. Porque nesse momento, eles ainda eram nômades, né? Moravam em tendas. 21. Então fez ir à frente todas as tribos de Benjamim, e o clã por clã, e o clã de Matri, que era uma das famílias menores, na qual Saul era filho, foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi. Ele não foi? Já viu? Separa o cara para o ministério, chama ele. Quando a responsabilidade cai, ele entende, corre. Não tô aqui mais. Se escondeu. Caneta azul, né? Se escondeu. Cadê ele? Cadê o rei? Quem é? Está escondido. Olha lá. Porém não encontraram. Então consultaram o Senhor novamente. Ele já chegou? Ô Samuel, cadê ele? Oh, não sei, sumiu. Tomou Doril. E o Senhor disse, ele está escondido no meio da bagagem. Um rei se acovardando. Irmãos, eu lembro quando nós conversamos, e todo lugar que nós íamos, eu só ouvia uma profecia: vocês vão ser pastores de rebanho. Aí a pastora fala assim: meu Deus do céu, me livre disso. Fazia até o sinal da cruz. Porque como é que você vai encarar tamanho desafio em que você não entende que você está preparado para o ofício? Esse homem, embora fosse de grande estatura, e a Bíblia diz que Deus falou que não tinha, entre todos, não tinha ninguém melhor que ele. Esse cara estava morrendo de medo de assumir o ministério. Estava morrendo de medo, se escondeu no meio da bagagem. E o próprio Deus denunciou: está escondido, vai lá. Então correram e tiraram ele de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo que batiam nos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram: viva o rei. Pronto, vocês querem o rei? Tá aí. O rei que vocês queriam. Covarde. Caneta azul. Está escondido no meio da bagagem. Mas tem aqueles que não acreditam muito. E o 25 diz: Samuel expôs o povo às leis do reino, e escreveu um livro, e expôs perante o povo. Então Samuel mandou chamar de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá.
acompanhados por guerreiro cujos corações Deus tinha tocado. Então uns já aceitaram, está aqui, é o nosso rei, vamos guardar ele, os guerreiros protegeram. Mas no 27 diz assim: alguns vadios, porém, disseram: como esse homem pode nos salvar? Desprezaram e não trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Já viu aquele que alguns não aceitam a liderança constituída? Mas diga, Deus é bom. Tá bom? Mas o que acontece? Estava tudo certo. Deus escolheu, o cara tinha qualificações, Deus ungiu, Deus disse a ele tudo conforme ele deveria fazer, para que as coisas fossem bem, mas não foi assim que aconteceu. Esse homem começou a tomar as suas próprias decisões sem direcionar e consultar a Deus. Então a pior coisa que tem é você fazer coisas que Deus não mandou você fazer. E quando Deus manda você fazer, você não faz, quer fazer do teu jeito. E aí começa a ter o conflito. Porque, irmãos, a Bíblia diz em Tiago que Deus não prova o homem com o mal. Deus é bom. Tudo que vem sobre o homem é reflexo das suas próprias decisões, das suas próprias motivações. Então, às vezes você toma decisões fora de Deus e aí depois você culpa Deus. Deus não é responsável. Já viu quando você começa a namorar? Quem tem a oportunidade de começar em Deus, é bom demais, né? Aí você começa a orar, fala: Senhor, se for essa varoa, Pai. Já viu? Aí você começa a pedir sinais para Deus. Deus vai favorecendo, né? Aí Deus vai mostrando coisas, só que você não quer ver, né? A pastora vive falando às vezes, fazendo comparações, né? Às vezes fala assim: você é tão... Ela ministra muito aqui nas mulheres e diz: você quer casar com um príncipe, mas fica com um cavalo. O príncipe vai embora, fica só o cavalo. É real? É assim? Às vezes está dando tantos sinais que não é a pessoa de Deus, mas é tão bonitinho, meu Deus do céu. Será que Deus não pode melhorar um pouquinho? Né? Com o tempo melhora, né? Não é assim? Ainda está pouquinho verde, vai amadurecer. Vocês riem, né? Aí a gente fica pedindo sinais para Deus. Deus, se for de Deus, amanhã vai chover. Vai chover, vai. Aí não chove. Aí fala: não, acho que eu confundi, acho que é depois de amanhã que vai chover. Aí você fica pedindo sinais para Deus, para comprovar coisas que Deus já está mostrando que não é. E aí você fica todas as vezes querendo argumentar com Deus as suas decisões. Eu sempre digo aqui: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então, quanto mais você argumenta, mostra que você é incapaz de se arrepender. Qual é a diferença de Saul para Davi? Saul argumentava, Davi se arrependia. Por que você fez isso, Saul? Poxa, que desperdício, meu. Deus mandar matar os gados, os boi, já entregou na nossa mão, Deus. Fazer um churrasco o ano inteiro. É assim que a gente faz. Deus manda fazer coisas e a gente faz coisas completamente diferentes. Aí, mas Deus está me favorecendo. É fato, porque Deus já tinha te favorecido. Mas Deus não vai continuar te favorecendo. Vai chegar uma hora que Deus vai ter que alinhar você.
E uma das coisas que você observa no ministério de Saul, na vida de Saul, no reinado de Saul, foi justamente essas questões. Ele fazia coisas que Deus não mandava fazer, e todas as vezes que era confrontado, ele se justificava, argumentava. A gente sempre tem um motivo para justificar o injustificável. Irmão, por que você fez isso? Ah, me rebelei. Mas por que você se rebelou, criatura de Deus? Sabe, irmãos, quem prometeu foi Deus. Quem te salvou foi Deus. Quem tem planos para a tua vida é Deus. Quem te amou foi Jesus. Quem te salvou foi Jesus. Aí você deixa a caminhada porque alguém agiu de forma diferente do que você tinha como expectativa. Deixa a caminhada da fé porque alguém falhou com você. Não dá, irmão. Quem prometeu foi Deus. Quem disse foi Deus. A outra coisa que fez com que esse homem saísse do propósito, a comparação. A comparação gera competição. Quem gosta de ser comparado? Hã? Ninguém gosta, né? Irmão, isso é um mal. É terrível. Se você não tem, como é que eu vou dizer assim, um coração em Deus, isso gera problemas gravíssimos. Já viu quando um pai compara um filho com outro? Quem tem mais de um filho aqui? Já pensou? Mãe, menina, por que você não é que nem a sua irmã? Tão boazinha, tão dedicada. Aquela que está recebendo a orientação, como é que você acha que ela vai reagir? Hã? Nossa, é mesmo, né? Minha irmã é tão boazinha. É assim que ela vai fazer? O próprio Deus repreendendo Caim e Abel, o que disse para Caim? Se te procederes bem, não é certo que a sua oferta será aceita? Vá e mude. Mas o pecado está à porta. Cabe a ti dominá-lo. Deus falou, existe um mal no teu coração. E as suas motivações são erradas. Você precisa mudar. Aí o que ele fez? Foi lá e matou o irmão. Quando você faz comparações, é assim. Aí Saul e Davi vão para a guerra, voltam. Saul matou e Davi 10 milhares. Opa. Peraí. Tem um cara que é melhor que eu. Né? O Michael é o melhor pianista. Não, tecladista. E canta como ninguém. Ó, tá vendo? Eu tô te elogiando, a igreja tá rindo. Quer dizer, não é verdade o que eu tô falando. Ato profético. Mas a comparação é complicada, irmão. Ninguém gosta de ser comparado. E ainda mais misericórdia. Né? Quando alguém fala assim, por que você não é que nem o marido da irmã? Você sai pra lá. Cuidado. Né? Cuidado com os dois. Ninguém gosta. E essa comparação fez com que o coração desse homem deixasse de fazer aquilo que Deus estabeleceu.
E as propostas de Deus, elas são detalhistas, irmão. Deus é pleno, Deus sabe o que faz e como faz. Se Deus deu a você uma visão, uma direção, é a você. Faz o que Deus mandou você fazer. Porque certamente Ele vai se responsabilizar pelo cumprimento daquilo que Ele te deu. Porque quando você faz sem Deus, é complicado. Eu digo que a pior coisa que tem é fazer coisas para Deus sem Deus. Como assim? Muita gente quer fazer, mas não é Deus que está mandando fazer. É você que quer fazer. É você que quer fazer. E Deus, Ele nos chamou e nos estabeleceu como igreja, não para ser como o mundo. É para que o mundo seja como a igreja. E aí nós queremos fazer do nosso jeito. Do nosso jeito não dá. Tem que ser do jeito de Deus. E Deus não quer fazer como que todos estão fazendo. Deus quer que faça do jeito dele. É do jeito dele. É da forma dele. O interessante que quando nós olhamos uma embarcação, irmão, eu tenho um pavor de água. Eu morro afogado num copo d'água. Eu não sei nadar. E hoje estão falando assim, vamos fazer um cruzeiro. Não, sou de Real. Não tem cruzeiro. Mas você sabe o que é interessante? Porque quando o navio está no oceano, ele não afunda. Porque a água está fora do barco. Mas se a água entrar, ela afunda. Não afunda? Então, quando você vê aqueles filmes de pirata, todo mundo tira a água do barco, porque senão vai afundar. Então é a mesma coisa, irmão. O que afunda a tua vida espiritual não é o que está lá fora. É o que entra dentro de você. É o que vai entrando dentro do seu coração, na sua mente. Não são as ações do inimigo contra a tua vida, mas é aquilo que penetra dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que? Por quê? Porque está dentro. Se teus olhos foram bons, todo o teu corpo será bom. Então o seu interior, ele é bom. Então a sua vida espiritual não vai afundar. Você não vai inclinar, você não vai se desviar do propósito de Deus. Você vai ficar firme no propósito de Deus. Então a igreja, ela foi chamada para influenciar o mundo, mas não para ser influenciada pelo mundo. Irmão, e hoje está brincadeira. Daqui a pouco nós temos despacho gospel. Vocês estão rindo? Mas está perdendo a essência. Está perdendo o princípio da autoridade constituída. Estamos criando mecanismo para querer tocar o coração de Deus. E o que toca o coração de Deus é a obediência na palavra. É viver a palavra, fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Da maneira com que Deus estabeleceu. E às vezes você fica muito tempo numa situação, mas Deus já saiu dela. A Bíblia diz que o ministério de Saul durou muito tempo. Ele começou a governar com 30 anos. Só que a presença de Deus já tinha ido embora. E a pior coisa que tem, irmãos, é alguém fazendo sem ter a presença, sem ter a graça, sem ter o favor. Sabe, quando a presença de Deus está, irmão, é notório. E quando ela se foi, também é notório. Você entende isso? Então Deus, Ele pode te rejeitar mesmo você estando no ofício. E lá no capítulo 15,
Você vê que quando Samuel foi intervir sobre Saul, Deus diz: até quando tu intercederá por aquele que eu já rejeitei? É a pior coisa que tem, irmãos. Você ser rejeitado, mesmo tendo a visão que Deus te deu. Por quê? Porque foi desobediente. Perdeu a graça. Não tem mais a presença. Aleluia. Mas quando você tem a presença, fazendo as coisas de Deus, irmãos, você não se cansa. Isaías 40:31 diz que aqueles que são do Senhor terão as suas forças renovadas como águia. Como é que a águia se renova? Quando que ela entende que ela precisa ser renovada? Diz que a águia vive em torno de 80 anos, mais ou menos. E quando chega na idade de 40, não é isso? Essa idade a gente nunca pode esquecer. 40 anos aproximadamente. Quando ela falha naquilo que ela tinha como objetivo, ela entende, é o tempo da renovação. Aí ela se recolhe, né? E aí ela vai tirando toda a sua penugem, seu bico, as suas unhas, até ela ser renovada por completo. Assim são aqueles que esperam no Senhor. Então, quando você tem a certeza, mesmo que as coisas não te favoreçam, você sabe que a renovação de Deus chegará. E aquilo que Deus tem proposto para a tua vida vai acontecer. Aí é triste você ver pessoas se cansando. E Saul foi longe demais, mas sem a presença. E a autoridade sem a presença, sem liderança, irmãos, ela muda. Ela deixa de ser um líder e passa a ser um ditador. Foi isso que aconteceu com o ministério dele. Os benefícios de Deus se foram. Mas quando nós entendemos que estar no centro do querer de Deus, a unção vem primeiro, os benefícios vêm primeiro, e aí a obediência vai determinar. A unção vem primeiro, os benefícios vêm primeiro, e a obediência vai determinar. Aleluia! Porque Deus, irmãos, não recebe o sacrifício do desobediente. Aleluia! Em 1 Samuel 15:17 diz assim, ó: e Samuel disse: embora pequeno aos teus olhos, aos teus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel. Foi o Senhor que ungiu como rei sobre Israel. O que Samuel está dizendo para ele? Às vezes a gente chega numa posição e acha que tudo que foi conquistado é para nosso esforço. Foi eu que fiz, eu que sou rei, eu que venci, eu que fiz aquilo outro. Ô cara, você não entendeu nada. Não foi você que fez, foi Deus que fez. Foi Deus que constituiu, foi Deus que te ungiu, foi Deus que te colocou nessa posição. Então obedecer vem primeiro. Depois vem o sacrifício. 1 Samuel 15:22. Esse todo crente tem que saber. O que diz? O que diz? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, como em quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que, e o atender é melhor do que gordura de carneiros.
Então obedecer vem primeiro. Depois vem o sacrifício. Depois vem o holocausto. Quer agradar a Deus? Obedece. Depois faz os seus holocaustos. Não inverte as coisas. Não adianta você sacrificar primeiro para depois querer obedecer. Primeiro, obedece. Porque senão o sacrifício não prevalece. Antes vem a obediência. Obediência e sacrifício é igual a honra. Então não importa como você começa. O que importa é como você termina. A gente sempre brinca aqui, irmão, todo primeiro de ano, o que tem? Ação silvestre. Aquilo é uma piada. Quando começa São Silvestre, aí tem aqueles aparecidos na frente, né? Silvestre Super-Homem, Mulher Maravilha, todo mundo aquecido, né? Na hora que dá o primeiro tiro, não dá 5 metros. Já cai ali com a língua de fora. E aqueles que vêm devagarzinho, né? Vai ganhando tempo, quando vê, cruza a linha de chegada. Muitos são assim. Começam e param. Recebe? Não, deixa comigo. A gente deixa, e deixa, e deixa, e deixa. E não devolve. Não, pode contar, pastor. Quando fala, pode contar, irmão, fala, ai Jesus, esse não vai vir. Tô aqui, pode deixar. Irmão, você recebeu de Deus. Você recebeu de Deus. Porque nós somos tendenciosos a abandonar as coisas que Deus tem nos confiado. Esse homem recebeu algo de Deus. E Deus não tinha projeto nenhum de mudar isso. Mas a maneira com que ele respondeu, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul sobre rei. Já pensou, irmãos? Deus olhar para você, me arrependi de ter confiado em você. Nós não precisamos de muito, irmãos. Deus começa com aquilo que a gente tem. Deus tem um propósito na sua vida. E o que Deus quer que você entenda, deixa eu tomar uma água aqui. Quando você entende isso, quando você começa a fazer as coisas em alguém, Deus não tem o que você tem, Deus tem você. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, Deus não quer as tuas coisas, Deus quer você. Deus quer você no propósito, Deus quer você na direção, Deus quer você. Deus quer você. Deus quer você. Irmão, a gente sempre fica se perguntando assim, Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele não precisa da gente para nada. Para nada. Ele disse, se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. E a gente se coloca num patamar como se, Deus, não conta comigo não. A gente fica que nem caneta azul, escondido ali, perdido. Mas Deus nos chamou, irmão, para um propósito. Deus te chamou para um propósito. Deus quer que o nome dele seja glorificado na tua vida. Deus quer que você reine sobre todas as coisas. Jesus triunfou sobre o império das trevas. Jesus venceu a morte. Ele cravou na cruz todo o teu pecado, toda a tua condenação, para que você vivesse a vida dele.
E Deus quer que você comece e termine as coisas nele. Deus quer que você obedeça e faça aquilo que Ele te mandou fazer. Porque senão, irmãos, sabe o que vai acontecer? Deus vai se arrepender de ter colocado você e vai chamar outro. Sabe, ai daquele que se coloca numa posição desconsiderando aquilo que Deus tem para você. Então não dá para ser desobediente a Deus. Não dá. Não dá. Ontem nós estávamos conversando. Cadê a Elisângela? Está aqui? Não veio hoje? Está na escolinha? Ontem nós estávamos conversando. Deus abriu uma porta de emprego para ela. Ela está trabalhando com o povo judeu. E ela falou assim: pastor, pelo amor de Deus, como é que esse povo pode ser tão próspero? Simples. Eles são obedientes. Eles são obedientes. Eles pegam o Torá, estudam o Torá, oram todos os dias às 6 da manhã, às 6 da tarde, são fiéis nos dízimos, são fiéis com Israel, são fiéis com a palavra de Deus. E como que um povo desse não vai prosperar? O que diz Deuteronômio 28? Abra lá. O que diz? Se vocês obedecerem fielmente ao seu Deus e seguirei cuidadosamente todos os seus mandamentos que eu hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. A minha versão está diferente ali, né? Aqui é o 8. 28. 1. Deuteronômio 28. Isso, agora sim. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu lhe ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações na terra. E o 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os quê? E se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Qual é a condição? Qual é a condição? Obedecer. Você vai correr atrás? Não. É você andando como um imã assim, ó, e a bênção vem. Vem. É obedecer. É obedecer. Então por que Saul não terminou bem? Por quê? Não obedeceu. Os pais hoje não são como os pais de antigamente. Os pais de antigamente, eles davam um prazo para os filhos desenvolverem e depois premiar. Não é assim? Aí você começava o ano letivo, aí queria, eu quero uma bicicleta, pai. Aí vai dizer assim, passar de ano, você vai ganhar a bicicleta. Não era assim? Aí esperava o ano acabar. Passava de ano, era uma conquista. Aí o pai chega e diz, filho, se passar de ano eu te dou uma bicicleta, mas vou te dar em janeiro. Aí já dá em janeiro. Você acha que ele vai se esforçar? Hã? Aí o filho chora, mamãe, saiu o iPhone 10. Aí o pai, tadinho, tá chorando. Vamos dar o iPhone 10. Não é assim? Não precisa mais obedecer, não precisa fazer mais nada. Se beneficia.
E as mães, irmão, nossa, você fala não, ela fica assim. Aí a filha assim, meu Deus, amor. Nossa, como é que você pode ser tão insensível? Tadinha da menina. Nossa. Aí fica te negociando o tempo todo. Não tem mais. E a Bíblia sempre estabelece, irmão, que a obediência é o segredo de todas as coisas. Filho, sejais obediente aos vossos pais, para que os seus dias não sejam ceifados na terra. Então os filhos que são desobedientes, por isso que está mudando a ordem. Um monte de pai enterrando o filho. Por quê? São filhos da desobediência. E desobedecer, irmãos, implica em você perder todos os benefícios. E ainda quer ter razão. Por que tem que ser desse jeito? Deus, por que tem que ser desse jeito? Você vai guerrear com Deus o tempo todo, irmão. Se você não entender que o que Deus tem para a tua vida e a maneira com que Deus escolheu é a maneira mais correta para te proteger. Obedeça ao Senhor. Amém? E aí você vai vendo que todas as bem-aventuranças estão lá embaixo. E você vai ser bendito. Mas no 15 diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe ordeno, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Eu acho que muitos aqui já devem ter lido Bênção e Maldição, né, do Jorge Linhares, que é baseado nesse texto. Então, é natural. Obedeceu, as bem-aventuranças virão. Não obedeceu, as condições da desobediência virá. Qual é o filho que sai de casa sem a orientação do pai? E quando volta, o pai fala assim: parabéns, vem aqui, menino lindo. Nossa, passei 2 noites sem dormir. Nossa, eu nem pensei que eu fosse capaz. Ó, você faz assim? Hã? Eu lembro quando eu fiz 18 anos, meu pai não está vendo aqui mesmo, mas eu fui um filho desobediente aos 18 anos. Eu levei meu irmão mais novo comigo. Eu saí numa sexta, voltei no domingo. E quando nós chegamos em casa, eu falei: a coisa vai engrossar. Eu entrei, meu pai não fez nada, mas na hora que passou, ele catou meu irmão mais novo, mas quebrou o pau da vassoura nas costas dele, mas nem perguntou nada, só encheu a gente de bolacha. E minha mãe falou assim: mas nego, você não vai nem perguntar para os meninos, não quero nem saber onde eles estavam. Pensa, você vai trabalhar na segunda-feira assim, ó. O filho da desobediência. É o ônus da desobediência. Então você imagina Deus, diante de toda a sua grandeza, como Ele trata a mim e a você quando somos desobedientes às orientações que Ele nos deu. Ele quer nos proteger, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos ensinar, Ele vai permitir que a gente erre, que a gente sofra. Mas, irmãos, entenda que ainda há tempo de você voltar aos propósitos de Deus. Não permita que aconteça como Saul, porque quantas oportunidades ele teve, mas ele desconsiderou, até o ponto que Deus falou assim: chega,
cansei de você. Vamos colocar em pé. Aí Deus fala assim para ele: Deus encontrou um outro que é segundo o seu coração. Não espere que Deus encontre outra pessoa. Não espere que Deus coloque outro para cumprir aquilo que Ele começou na tua vida. Ele quer começar e terminar na sua vida. Então não importa como você começou, importa como você está disposto a terminar. Deus começou e Ele quer cumprir. Amém? Eu não vou chamar você hoje aqui à frente, porque talvez você não tenha coragem de se expor. Dizer assim: não, eu comecei errado, mas hoje eu quero consertar. Irmão, é preço muito caro para ser pago. Preço muito caro para ser pago. A gente diz que tudo que começa errado não pode terminar bem. Mas você começou bem e não pode terminar errado. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. E você não é ainda a obra completa dele, mas você pode se tornar. E hoje é noite de você rever e receber de Deus essa repreensão. Irmão, não é só para você não, isso é para mim também. Amém? Amém? Porque existem áreas na minha vida que eu preciso me alinhar, eu preciso ajustar, e a melhor coisa que tem é obedecer. Quando Deus diz assim: arrependa-se, peça perdão, ame, aí você fica colocando, sabe, pesando as suas razões para não fazer o que Deus mandou fazer. Se a Bíblia diz: se nós temos alguma coisa contra o irmão, vá até ele, peça perdão, perdoa. O que a gente faz? Se ele não vier até mim, não tem meu perdão. Irmão, você está sendo furtado. Você está sendo desobediente àquilo que a palavra de Deus diz. Existem tantas coisas, irmãos, que a gente erra, que a gente falha. Eu falo todas as vezes que a Bíblia ela vai nos confrontando e nós vamos nos avaliando por ela e falar: Senhor, eu errei aqui, Senhor, eu errei ali, Senhor, me dá uma oportunidade de consertar. É isso que Deus quer encontrar em nós, irmãos. Deus quer que você prospere em todas as coisas. Deus quer que você viva o melhor dele. Deus quer que você reine sobre todas as coisas que Ele confiou a você. Mas nessa noite, coloca a mão no teu coração. Fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu não quero ser desobediente. Eu quero, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem me chamado. Sabe, irmão, Paulo, quando ele estava diante do rei Agripa, ele estava sendo julgado de forma injusta. Ele sendo um cidadão romano, judeu. Na sua defesa, a única coisa que ele disse: rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Sabe a visão que Deus te deu? Seja fiel a ela. A visão que Deus deu por meio do ministério de Cristo, seja fiel a ela. Não tome decisões baseadas no teu achismo, mas tome as suas decisões baseadas naquilo que Deus é. Faça aquilo que Deus mandou você fazer.
da maneira com que Deus estabeleceu que seja feito. Deus quer que você reine sobre todas as coisas. Deus não quer que você fique oprimido, fique triste, desanimado. Aleluia! Mas Deus quer romper, quer quebrar por completo tudo aquilo que impede você de avançar. Fale com o Senhor. É você e Deus. Fale com o Senhor. Abra a sua boca, querido. Pai, que nessa noite, Senhor, nós possamos entender aquilo para o qual o Senhor nos chamou e nos vocacionou. Pai, como igreja do Senhor, nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos faça alinhar e ser obediente em todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo. Senhor, que nesta noite nós possamos sair daqui, Pai, prontos para traçar um caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor, um caminho de fidelidade, um caminho, Senhor, de obediência às orientações que temos recebido do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bom, aproveitar que você está em pé, antes deles adorarem, eu quero pedir oração pelo Wagner, que vai passar por uma biópsia, né? Cadê o Wagner? Aqui. Deus já deu vitória em nome de Jesus. Amém. Pedir oração pela sobrinha do Wagner e da Marina. É isso? Da Marina? Toda Marina, que está hospitalizada, convulsão. Amém. Vamos orar? Tem mais alguém que você conheça que precisa da intervenção da igreja? Você possa apresentar aí também. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do teu filho e pela sua sobrinha, Pai. Senhor, eu sei, ó Deus, que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida da tua serva. Senhor, abençoa de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os teus filhos. Concede vitória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a restauração plena. Visita esta jovem, Pai, que está ali hospitalizada. Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, eu quero agradecer aqui por todos aqueles que nos ajudaram no bazar de ontem, aqueles que contribuíram, aqueles que nos ajudaram, que foi uma grande bênção. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tá bom? Tem primícia ali? Tem? Amém? Para vocês também que atenderam o nosso clamor, vamos orar? Você pode estender as mãos, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus supridor. E a tua palavra diz que o melhor é dar do que receber. Senhor, hoje nós estamos aqui recebendo, Senhor, de forma voluntária, todos aqueles que estão contribuindo para que possamos suprir a necessidade do órfão, do aflito, da viúva, aquele que tem clamado, Senhor. E esta igreja tem assistido. Senhor, eu peço que o Senhor faça superabundar, Senhor, sobre a dispensa dos teus filhos e que jamais venha a faltar. Eu lhe peço em nome de Jesus, faça superabundar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa sexta-feira é feriado, né? Então nós não teremos a nossa reunião de oração aqui na igreja.
Amém? Mas o nosso relógio de oração, ele não para. Amém? E aqueles que estão tendo dificuldade de cumprir os seus horários, por favor, irmãos, procure o Lucas para que a gente possa se organizar e o nosso relógio não pare. Amém? Então você que não faz parte e gostaria de poder estar nos ajudando em oração, amém? Que você o faça. Pode dar o nome lá com o Lucas, é meia hora. Nós ficamos das 24 horas de sexta, 24 horas do sábado, orando pela igreja, orando pela família, orando pela nação. Amém? Então que você possa fazer parte do nosso relógio de oração. Amém? Quero agradecer também as orações pela Bolívia, porque eu acho que tivemos notícias hoje, né? Alguém sabe lá? Parece que o presidente renunciou, né? Amém? Glória a Deus por isso. Amém? A igreja está sendo perseguida na Bolívia e hoje parece que ele renunciou. Deus é fiel. Amém? Que nós possamos avançar como igreja e não deixe de apresentar o pastor Fred lá na Bolívia. Amém, queridos? Hoje nós temos escondidinho de carne calabresa na cantina. Amém? Quem achar o escondidinho, deixa um para mim lá. Amém? Quem fez aniversário essa semana? Ninguém? Ah, tem o de casamento, né? Ah, você lembrou, Maico? Lembrou? Deixa eu ver aqui, cara. E aqui, ora por eles. Vamos estender as mãos aqui para frente. Senhor nosso Deus, nós abençoamos a vida do Maico, a vida da Carla, Senhor, por mais um ano de vida conjugal, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde, resplandeça o teu rosto sobre a vida deles e os dê a paz em todas a caminhada, Senhor. Em toda a caminhada conjugal, guarda-os, livra-os do mal, Senhor. Que o amor do Michael pela Carla se multiplique e que o amor dela por ele também se multiplique. Que o casamento dele, aliançado em Cristo, seja fortalecido e abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Nós estamos encerrando nesse semestre os nossos cursos Homem ao Máximo, Mulher Única, Casados. Amém? E para o próximo semestre nós queremos introduzir mais dois módulos, né? Nós queremos introduzir o Educando Filhos à Maneira de Deus, que é aí para ensinar os pais na educação dos filhos, e Vencedores Nunca Desistem. Amém? Então você, por favor, que desejam, por favor, faça as suas inscrições, porque os números são limitados. Nós não temos, né, tantos líderes disponíveis assim. Então você que ainda não fez, por favor, se inscrevam para o curso do próximo semestre. Amém? O ECC de maio já não tem mais vaga. Tem aqueles que quiserem só em novembro agora. Amém? Amém? Glória a Deus. Então aqueles que não fizeram Homem ao Máximo, se inscrevam. E aquele que fez, talvez se encorajem em fazer Vencedor Nunca Desistem. Amém? Levante sua mão para o céu. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Senhor, que haja um despertar como igreja, para que possamos nos alinhar e nos ajustar segundo o teu propósito, Pai. Senhor, que nós possamos sair daqui nesta noite com a certeza que obedecer às tuas orientações é a melhor coisa que nós temos que fazer, para que possamos terminar bem aquilo que o Senhor começou. Leva o teu povo debaixo das tuas asas de proteção, guardando-os, livrando em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Os que creem, digam amém. Amém. Dá um abraço bem forte no teu irmão. Amém.
Diga para ele: seja obediente a Deus. Amém. Vão em paz. Passe na cantina. Nada nos separará. Nossos